Salut les amis da 1, 2, 3 français! Olá amigos da 1, 2, 3 francês! O vídeo de hoje é fundamental para você que quer aprender a falar francês sem passar vergonha. Hoje você vai aprender como usar os artigos partitivos, que servem para exprimir quantidades indeterminadas. Conhecer esse tipo de artigo é muito importante, é fundamental, principalmente para nós, falantes de português, porque esse tipo de artigo não existe na nossa língua. E nesse vídeo, além da teoria, você vai aprender como usar o partitivo em situações concretas. Mas antes, eu peço encarecidamente, de coração mesmo, que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para saber quando a gente lançar novos vídeos, novos materiais. Donc, sans plus tarder, allons-y! Então vamos nessa, sem mais delongas. Tanto em português quanto em francês, existem artigos definidos e indefinidos. Mas em francês existe um terceiro tipo de artigo, são os artigos partitivos, les articles partitifs. Certo, vamos agora ver quais são os artigos partitivos. Basicamente, eles são os seguintes, no singular, du, de, l'apostrophe, de, la. E no plural, de. Mais aberto, hein? De. Só esses quatro, Daniel? Sim, só esses quatro. E a regra para usar o partitivo é muito fácil. O du vai ser antes de um termo masculino. De la antes de um termo feminino. De l'apostrophe antes de um termo masculino ou feminino começado por vogal. E o de vai ser antes de qualquer termo no plural. Recapitulando, hein? O du vem antes de um termo masculino. Um exemplo, du lait. Lait é leite. Du lait é uma quantidade indeterminada de leite. Não é um copo, não é um litro, é uma quantidade. Segundo artigo, de la. Ele vem antes de um termo feminino. Por exemplo, de la bière. Ou seja, cerveja, uma quantidade indeterminada de cerveja. Espero que não muita, né? Terceiro artigo, o de l'apostrophe, ou seja, de e l apóstrofe, né? Ele vem antes de um termo masculino ou feminino, não importa, mas que começa com uma vogal ou com um H mudo. Por exemplo, de l'eau, ou seja, água. Eau é água em francês, né? Então, de l'eau é uma quantidade indeterminada de água. O de é o quarto e último artigo partitivo, que é o plural, que vem antes de qualquer termo no plural. Pode ser masculino, feminino, começado por vogal, por H mudo, pouco importa. De es. Por exemplo, de boisson, ou seja, bebidas, uma quantidade indeterminada de bebidas. E agora vamos ouvir um diálogo que mostra como na prática são utilizados os partitivos em francês. Esse é um método que a gente usa muito, principalmente com nossos alunos aqui do curso Francês Essencial da 1, 2, 3 francês, né? É o francês através de diálogos. É muito importante a gente praticar, ouvir diálogos e até repetir os diálogos para a gente aprender francês, tá? Bon appétit! Merci. Ah, s'il te plaît, Thaïs, tu pourrais me passer la salade? Je veux manger la salade. Ah, bon, ben, bien sûr, d'accord. Merci. Ah, tu pourrais me passer aussi la bouteille? Oh, Daniel, écoute, t'exagères. Non, je vais boire le vin. Tu vas boire le vin. Ah non, on partage. Je vais boire le vin. Bah. Mais on partage, naturellement. Ah, donc on partage. Alors tu veux boire du vin, Daniel, du vin. D'accord, hein, pardon. Du vin, du vin. Esse diálogo que você acabou de ver e ouvir mostra um erro muito comum cometido por os brasileiros quando vão falar francês. Quando eu disse je mange la salade, a Thaís pensou que eu ia comer a salada toda. Do mesmo modo, quando eu disse je bois le vin, ou seja, eu bebo o vinho, ela pensou que eu ia beber todo o vinho. E como que eu evitaria esses erros? Usando justamente os artigos partitivos. Eu deveria dizer je mange de la salade e je bois du vin.
ou seja, assim eu indico que eu vou comer uma certa quantidade de salada, de la salade, e beber uma certa quantidade de vinho, du vin. Agora, vamos colocar isso em prática, formando frases com os artigos partitivos que você aprendeu. Prenons comme exemple le verbe boire, beber, boire. Tomemos como exemplo esse verbo. Je bois du lait, ou seja, eu bebo leite, uma quantidade indeterminada de leite. Guarde isso, quantidade indeterminada. Je bois de l'eau, ou seja, eu bebo água, uma quantidade indeterminada. Je bois de boisson, ou seja, eu bebo bebidas, né? Uma quantidade indeterminada. É muito importante você perceber a diferença entre o português e o francês na questão dos partitivos. Essa é a parte mais importante da aula. Então, se você quer aprender francês, fais attention, presta atenção agora. Em português a gente diz beber leite. Em francês, para dizer beber leite, eu não posso dizer boire lait, ou boire le lait, beber o leite, ou beber e leite em seguida, que equivaleria a beber todo o leite. Eu preciso dizer boire du lait, ou seja, beber uma certa quantidade de leite. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sabendo que suco em francês é jus, um termo masculino, le jus, como você diria beber suco em francês? É isso mesmo, boire du jus, porque eu não defini a quantidade, ou seja, eu iria tomar uma certa quantidade de suco. E como você diria eu bebo suco em francês? Muito bem, je bois du jus. Eu bebo suco. Très bien. Vamos ver agora exemplos com outro verbo. Vamos usar o verbo manger, que significa comer. Manger. Je mange du riz. Eu como arroz. Je mange de la salade. Eu como salada. Je mange des l'oignon. Eu como cebola. Je mange des biscuits. Eu como bolachas. Et maintenant, voyons un exemple de l'emploi des partitifs dans une chanson. E agora vejamos um exemplo dos partitivos em uma canção. Uma canção que se chama Les Cornichons. Samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets, des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures. Essa música muito divertida conta a história de algumas pessoas que vão fazer um piquenique e levam muitas coisas para comer. Por exemplo, o que eles levam, né, para esse piquenique? Eles levam des cornichons, ou seja, picles, de la moutarde, ou seja, mostarda, du pain, pão, du beurre, manteiga, des petits oignons, ou seja, cebolas. É uma cebolinha menor, né, que eles comem na Europa, principalmente em conserva. Então, des petits oignons, des confitures, geleias, e des œufs durs, ou seja, ovos cozidos, né? Sempre usando os artigos partitivos. Agora, eu vou ensinar para você um lema que a gente sempre repete para os alunos do curso Francês Essencial aqui da 123 Francês. Quase toda regra, meu amigo, tem exceções. Com os partitivos não é diferente. E, infelizmente, na negativa, os partitivos se modificam. A afirmação je mange du gâteau, eu como bolo, vai se tornar je ne mange pas de gâteau, eu não como bolo. Je mange de la viande, eu como carne, vai tornar-se na negativa je ne mange pas de viande. Je bois de l'eau, ou seja, eu bebo água, uma certa quantidade de água, vai tornar-se je ne bois pas d'eau, eu não bebo água. Je mange des biscuits, vai se tornar je ne mange pas de biscuits, ou seja, eu não como biscoitos. A gente também vai usar os partitivos em outras situações específicas. Por exemplo, depois do verbo être, quando ele tiver o sentido de tratar-se de. Por exemplo, qu'est-ce que c'est? O que é isso? C'est du pain, ou seja, isso é pão.
Nesse caso, a forma negativa não vai alterar o partitivo, certo? Ce n'est pas du pain, c'est du gâteau. Ou seja, isso não é pão, isso é bolo. Algumas expressões verbais com a preposição de, ou seja, de, também perdem o partitivo, tá? E a gente tem que sabê-las. É o caso da expressão jouer de, ou seja, tocar algum instrumento, né? Por exemplo, je joue de la guitare. Eu toco, de la guitare é violão. Elle joue du piano. Ela toca piano. Il joue de l'harmonica. Ele toca gaita. Outra expressão, avoir besoin de, que significa precisar de, como na canção J'ai besoin de la lune, de Manu Chao. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. Nessa canção ele diz J'ai besoin de la lune, ou seja, eu preciso da lua. Depois ele diz J'ai besoin du soleil, eu preciso do sol. Le soleil é o sol. J'ai besoin de la mer, eu preciso do mar, que em francês é feminino, né? La mer. J'ai besoin de la mer, ou seja, eu preciso do mar. Sempre com o uso dos artigos partitivos. Não tem como escapar deles. Agora eu vou lançar um desafio. Eu quero que você coloque nos comentários uma frase na afirmativa e outra frase na negativa, dizendo o que você come e o que você não come, e usando o artigo partitivo. Lembrando que o verbo para comer é manger. Então você vai começar a frase je mange, tá. As minhas frases seriam as seguintes. Je mange de la salade. Je ne mange pas de viande. Eu como salada e eu não como carne. E é verdade, porque je suis végétarien. Eu sou vegetariano. Agora, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para saber quando a gente lançar um vídeo novo. Abonne-toi. Un grand merci et à bientôt.